Voar de avião hoje em dia é tão seguro quanto pegar um ônibus ou viajar de metrô. Isso não impede as pessoas de terem medo de voar. Para alguns, a perspectiva de voos longos ou sentir o tremor da turbulência são razões para evitar aviões completamente. E então, todos os anos há histórias de voos que caem ou que desaparecem. Tudo isso alimenta o fogo da aerofobia. Pegue, por exemplo, o infame Triângulo das Bermudas, aquela conhecida região da parte ocidental do Oceano Atlântico Norte. O que isso tem a ver com o medo de voar? É famoso que muitas aeronaves teriam desaparecido misteriosamente enquanto voavam sobre o Triângulo das Bermudas. Os destroços e passageiros são raramente recuperados. Histórias assim fazem qualquer um pense duas vezes antes de embarcar em um avião novamente. E então temos o SCP-787. Como você já deve ter adivinhado, SCP-787 é um avião, especificamente é um Boeing 747-200, com uma envergadura de quase 200 pés e capaz de acomodar mais de 800 passageiros. O 747-200 faz parte da famosa família de aeronaves Boeing 747. São aviões comerciais de 4 motores, projetados para serem os mais seguros já construídos. O Boeing 747-200, conhecido pela Fundação como SCP-787, é diferente daquele que te levaria do aeroporto mais próximo para suas férias tão esperadas. Para começar, o SCP-787 não tem data de fabricação conhecida e nem indicativo de chamada, ambos que um avião Boeing padrão seria esperado ter. Além disso, todo o exterior do avião foi repintado. Curiosamente, até as janelas foram pintadas, e a tinta ainda estava úmida quando o SCP-787 foi encontrado pela primeira vez. Quanto ao funcionamento interno, todos os componentes mecânicos do SCP-787, incluindo suas turbinas, motores e trem de pouso, estão em perfeito estado de funcionamento, sem sinais de qualquer dano. Na verdade, os pesquisadores da Fundação SCP nem têm certeza se o SCP-787 voou desde sua construção. A maquinaria do avião parece tão impecável que poderia ser nova, sem sinais detectáveis de qualquer uso anterior. Porém, no interior da aeronave, a história parece ser outra. Qualquer coisa não mecânica, como os carpetes e assentos, se deteriorou com o tempo. Talvez o mais estranho de tudo seja o cockpit. As cadeiras do piloto e copiloto foram substituídas por componentes de computador organizados em formato de 2 cadeiras. E daí, você pode estar pensando? Em suma, o SCP-787 é, na prática, apenas um avião comum. Não o suficiente para te desencorajar de voar, certo? Um Boeing com algumas peculiaridades, como assentos faltando e estofamento deteriorado. Bem, tem isso. E então temos mais de 500 corpos mortos a bordo. Em junho de 1987, este voo dos mortos foi descoberto a quilômetros de Bremerton, Washington. A Fundação SCP interveio, assegurando o avião e o colocando em contenção. Agora mantido em um hangar da Fundação, o interior do SCP-787 é monitorado 24 horas por dia. Câmeras de vigilância e microfones estão instalados no cockpit, áreas de passageiros e compartimento de bagagens do avião, transmitindo imagens e sons gravados de volta para a Fundação. A ideia de um avião cheio de cadáveres é certamente perturbadora, e mais do que um pouco assustadora. Mas qual a necessidade de toda essa vigilância? Afinal, todos os corpos a bordo estão mortos, certo? Eles não irão a lugar algum. Vamos falar sobre esses corpos. Como você esperaria que alguém morresse quando está a bordo de um avião? Talvez eles fossem espalhados durante um pouso forçado, ou uma despressurização repentina pudesse sufocar os passageiros por falta de oxigênio. Em circunstâncias normais, você pode estar certo, mas o SCP-787 não é um avião comum. E os passageiros a bordo não foram mortos de maneiras que você esperaria de qualquer acidente aéreo comum. Os cadáveres no Boeing 747-200, chamados de espécimes SCP-787A pela equipe de pesquisa, apresentam causas de morte drasticamente diferentes entre si. Alguns espécimes apresentam sinais de estrangulamento, inanição ou afogamento. Outros corpos a bordo têm ferimentos como tiros ou facadas, enquanto outros cadáveres parecem ter morrido como resultado de trauma por força contundente. Alguns até foram exsanguinados, ou seja, completamente drenados de todo o seu sangue. Todos os espécimes a bordo do SCP-787 compartilham uma característica comum: algum tipo de mutilação. 23 passageiros tiveram suas línguas removidas e outros 73 foram escalpelados.
230 tinham letras cirílicas esculpidas nas mãos esquerdas. E quase 500 passageiros tiveram as pontas dos dedos removidas. Recapitulando, primeiro temos o Boeing 747-200 encontrado aleatoriamente em um campo. Em segundo lugar, está cheio de mais de 500 corpos mutilados. E, em terceiro lugar, cada um parece ter morrido por uma causa que você normalmente não esperaria de um acidente aéreo. Parece estranho o suficiente. Mas é claro, então, há as aparições e ruídos que se manifestam dentro do SCP-787, que é por isso que a Fundação mantém o avião sob vigilância 24 horas por dia, para que possam monitorar qualquer atividade anômala que ocorra a bordo deste voo dos mortos. Tentativas da Fundação de entrar no SCP-787 durante anomalias resultaram em expulsão física do avião, causando danos graves aos órgãos e sangramento interno por até 72 horas. As anomalias dentro do SCP-787 variam desde ruídos altos sem fonte óbvia, até a manifestação de estranhas entidades em forma humana dentro do avião. A primeira ocorrência anômala registrada no SCP-787 foi em 1988, quando batidas fortes foram ouvidas contra as portas e janelas do lado esquerdo do avião. 2 anos depois, uma voz masculina podia ser ouvida no banheiro a bordo, repetindo uma única frase várias e várias vezes. Filósofos sempre fogem do tratamento de espessamento avançado. Em 1993, o sistema de entretenimento a bordo do avião parecia ser ativado sozinho. A tela de cima mostrava uma escolha bizarra de filme a bordo. Imagens em preto e branco de um homem morto, com voz feminina lendo um livro de ginecologia em tcheco. No mesmo ano, houve a anomalia mais longa do SCP-787. Desta vez, o sinal de cinto de segurança do avião passou quase 4 horas piscando, enquanto os primeiros 15 segundos da música White Rabbit de Jefferson Airplane tocavam em loop nos alto-falantes a bordo. A primeira entidade humanoide apareceu a bordo do SCP-787 apenas em 1997. Esta figura era indistinta, sem qualquer detalhe discernível, pouco mais do que apenas uma forma humana parada nos corredores. De acordo com a vigilância da Fundação, a figura removeu um suprimento de oxigênio de emergência e uma máscara do assento HH-43. Ficou perfeitamente imóvel, usando a máscara de respiração do passageiro por mais de 2 minutos antes de remover a máscara e desaparecer da vista das câmeras colocadas a bordo. A figura não apareceu em nenhum outro lugar dentro do avião. Em 2001, outra figura surgiu, sentada entre as peças de computador que formavam a cadeira do copiloto. Essa figura, assim como a anterior, tinha traços indistintos. Por quase 4 minutos, ela ficou no cockpit do Boeing 747-200, apenas gemendo suavemente. Ela se lançou para frente, vomitando em todo o console à sua frente, antes de desaparecer rapidamente como a primeira figura. A SCP coletou uma amostra do vômito deixado pela entidade. Após realizar uma análise da amostra, a equipe de pesquisa encontrou vestígios de óxido nitroso, tório, fezes de pássaros e 3 unhas humanas. Hoje, a origem dessas figuras humanoides permanece desconhecida. Será que essas entidades poderiam ser as almas dos passageiros mortos, tentando revelar o que houve neste voo? Ou talvez essas criaturas indistintas, em forma humana, sejam as responsáveis pelas mortes dos passageiros do SCP-787? A próxima anomalia no SCP-787 ocorreu em 2005, quando uma voz feminina foi registrada falando através do sistema de alto-falantes a bordo. A voz disse: "Para o seu conforto e prazer hoje, panquecas serão servidas agora. Por favor, permaneça sentado. Panquecas serão servidas. Por favor, permaneça em seu assento. Não saia do seu assento. Saia do seu assento, por favor. Panquecas serão servidas agora." Exatamente qual a relevância de panquecas para um avião cheio de corpos que ainda está sob investigação pela Fundação SCP? Em 2007, as máscaras de ar de emergência do compartimento superior da Boeing caíram do teto, sendo rapidamente recolhidas. As asas continuaram sendo implantadas e retraídas por 14 minutos, enquanto o avião era tomado por gritos. Finalmente, a única outra anomalia notável ocorreu 1 ano depois, quando a temperatura a bordo do SCP-787 caiu 33 graus, de 20 para menos 13 graus Celsius em questão de segundos. No final dos anos 2000, os pesquisadores da Fundação não obtinham sucesso em compreender a natureza das anomalias do SCP-787. Em vez disso, voltaram sua atenção para identificar os corpos dos passageiros falecidos a bordo. Usando forense avançada e bancos de dados populacionais,
Os pesquisadores tentaram determinar a origem exata desses corpos. Os pesquisadores ainda não determinaram se todos morreram no avião, ou se alguém os exumou de túmulos antes de colocá-los a bordo por razão desconhecida. Na verdade, a resposta não era nenhuma das opções, e os pesquisadores da fundação descobriram algo que ninguém esperava. Um dos passageiros ainda estava vivo. O corpo no SCP-787 estava morto, mas os pesquisadores o identificaram como um optometrista aposentado de Atlanta, Geórgia, que ainda está vivo. Agentes da fundação descobriram que o homem estava ao mesmo tempo vivo em sua casa em Atlanta e morto no Boeing 747-200. O sujeito foi entrevistado por agentes e não tinha conhecimento prévio de qualquer incidente ocorrido em junho de 1987, quando o SCP-787 foi descoberto pela primeira vez. Ainda mais interessante, ele afirmou que nunca sequer pisou a bordo de um avião, o que sua esposa e filho confirmaram ser verdade. Então, o que isso significa? Como o mesmo homem poderia estar vivo na Geórgia e morto no SCP-787? A resposta pode ser encontrada em um lugar inesperado. No banheiro do avião, mais especificamente, no destino dos dejetos descartados no vaso sanitário. Exames do tanque de resíduos do avião revelaram algo surpreendente. Um espécime SCP-787-A foi negligenciado. É desconhecido como ele entrou lá, mas pesquisadores descobriram o corpo de um homem indiano de cerca de 30 anos. O homem, que estava vestindo um terno de 3 peças, foi encontrado carregando uma série de itens intrigantes, incluindo uma máscara cirúrgica e luvas, uma espingarda Beretta DT-10 descarregada, várias balas sabor canela, um canivete, um amuleto que parece retratar o olho de Horus, e um bilhete do retorno do Jedi com o número 92 escrito no verso. Todos esses objetos parecem ser completamente aleatórios, e a Fundação não conseguiu entender o que eles estavam fazendo no homem, ou porque seu corpo não parece mostrar o mesmo estado de decomposição que o resto dos encontrados a bordo. Contudo, um item poderia conter respostas. Por algum motivo, este homem também possuía uma cópia do registro de voo do SCP-787. O registro consistia em uma série de coordenadas repetidas 5.478 vezes. As coordenadas apontam para um ponto aparentemente aleatório no Oceano Pacífico, distante das infames Ilhas Pitcairn, onde os famosos amotinados do Her Majesty's Ship Bounty se estabeleceram após tomar o navio e abandonar o capitão no mar. Esta localização é o segredo para o SCP-787. Embora nada disso seja confirmado nem negado por ninguém na Fundação SCP, uma teoria em torno da área é que a localização é outra semelhante ao Triângulo das Bermudas, uma que contém algum tipo de anomalia temporal pela qual aviões inadvertidamente voam, apenas para se encontrarem deslocados no tempo. Claro, o problema com essa teoria é que o homem de Atlanta disse que nunca havia embarcado em um avião antes, ou pelo menos ainda não. É possível que o SCP-787 seja um avião que fez um voo num futuro próximo, apenas para voltar a junho de 1987, ao passar por uma brecha temporal próxima às Ilhas Pitcairn. Isso pode não explicar o que aconteceu com todos a bordo, mas poderia esclarecer como o SCP-787 chegou onde e quando chegou. Todo avião possui um dispositivo que registra dados de voo em caso de acidente, conhecido como caixa preta. Os pesquisadores descobriram a do SCP-787 sob um dos assentos do avião. O gravador foi achado em um compartimento com amianto tóxico e sangue humano seco. Eles esperavam que talvez contivesse algumas respostas sobre a origem exata do SCP-787 e o que aconteceu com seus passageiros. Infelizmente não. O gravador de dados de voo não continha nenhuma informação além de uma simples frase: pedir desculpas. Apesar de ser um mistério inexplicável, SCP-787 é considerado uma anomalia segura pela Fundação, já que não representa ameaça real ou tenta fugir do confinamento. A aeronave só causou danos a alguém que tentou entrar durante um de seus eventos anômalos esporádicos, mas além disso, ela fica acumulando poeira em um hangar, apenas esperando que alguém desvende seus segredos. E quem sabe, talvez um dia você esteja sentado em um avião que está te levando para suas férias no Pacífico Sul, e o oftalmologista aposentado sentado ao seu lado vai comentar que você está passando sobre as Ilhas Pitcairn, e você descobrirá por si mesmo exatamente o que aconteceu com SCP-787. Confira SCP-354, a Piscina Vermelha e SCP-3999.
Eu estou no centro de tudo que acontece comigo para mais mistérios assustadores da Fundação SCP.